Fala galera da resenha, beleza? Estamos começando mais um Barba Cabelo e Resenha aqui na barbearia Os Boleiros, que fica aqui no nosso Costa Azul, a nossa parceira de sempre. E hoje a gente está recebendo nada mais, nada menos do que Eduardo Casagrande. Você não conhece não? Preto Casagrande. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por ter comparecido e esperado um pouquinho. Deu chá de molho no cara ali. Prazer muito grande, né? Há muito tempo que eu já queria ter vindo aqui, até porque a cerveja está bem gelada. Mas um lugar muito agradável, estou muito feliz de estar aqui. Demorou um pouquinho porque estava muito movimento, isso também é um bom sinal. Então estou muito feliz de poder estar aqui e a gente trocar essa ideia aí, bater um papo. Preto, a gente trata aqui no programa de a história, a carreira, por onde você passou, e eu quero começar com você falando de Che Casagrande. Quanto ele influenciou em você se tornar jogador de futebol? Bom, primeiro já deu para ver que você pesquisou bem minha vida, né? Tá bem informado. O Che é um cara formidável para mim, um pai, um amigo, e sem dúvida nenhuma tem uma influência absurda, né? Primeiro, ele mesmo fala que ele foi muito louco de me deixar morando no Vasco na época, na concentração do Vasco, em São Januário. Mas eu sabia que era um sonho de vida dele, sempre foi apaixonado por futebol, foi diretor do Cascavel, no único título que o time tem na minha cidade natal, é o único título paranaense que o time tem, ele era diretor de futebol. Então o sonho do meu pai era ter um filho jogador. Meu irmão mais velho, que dizem que era o craque da família, ele teve uma doença degenerativa rara, que impediu ele de até pensar em seguir carreira, e acabou que o Che me levou, eu recebi o convite do Vasco na época, e o Che me levou para fazer teste, e até hoje ele fala que ele foi muito louco, muito irresponsável, entre aspas, mas que graças a Deus deu certo, e ele sempre se emociona quando ele fala isso. Então é um cara que tem uma influência muito grande na minha tomada de decisão quando tentei pensar em ser jogador de futebol. E então o Preto foi cumprir uma vontade de ser jogador ou um sonho do pai mesmo? Cara, eu vou te falar que a primeira ideia foi mais um sonho do pai, eu acho, porque era assustador, né? Eu saí do interior do Paraná, uma cidade de 200 mil habitantes, para morar no Rio de Janeiro, embaixo de arquibancada. Era uma mudança muito drástica na minha vida. Nunca fomos ricos, mas sempre estudei em colégios bons e tinha uma vida tranquila no interior do Paraná. E aí eu nunca mais esqueço o dia que meu pai me deixou no Rio para voltar, que eu andei o corredor de São Januário embaixo de arquibancada, chorando assim durante uns 5 minutos da rua até chegar na concentração, e senti que ele também foi chorando para o aeroporto, para a rodoviária na época. Então foi uma decisão difícil, mas que graças a Deus deu tudo certo. Deu tão certo que você estreia no Maracanã, faz sua estreia com camisa do Vasco contra o Internacional, time do pai, e faz 3 gols. Verdade, né? Mais um dia histórico assim. Engraçado que todos os dias muito lembrados na minha carreira como profissional, sempre o Che, de alguma forma, ele estava participando. E esse, no caso, ele era um torcedor fanático do Inter. E a gente enfrentou o Inter, eu acabei fazendo 3 gols na estreia, no Maracanã. Então foi uma coisa que repercutiu muito e, sem dúvida nenhuma, na época eu me lembro que ele falou: eu não sou mais Inter, eu sou Preto Futebol Clube. Mas você teve sua estreia lá em 1994, né? Lá no Maracanã, mas 1995 é um ano complicado para você, né? Que é um ano que você tem a hepatite e ali houve o medo de encerrar a carreira ou algo do tipo? Teve algum medo? Passou alguma coisa na cabeça? Houve, né, cara? Porque foi uma situação muito complicada, né? Eu fiquei internado dentro de um hotel, porque eu tinha me profissionalizado um ano antes e a hepatite era B, né? Então era contagiosa, então eu não podia ter contato com ninguém do clube. Então eu ficava isolado dentro de um quarto de hotel. Minha mãe foi para lá para me acompanhar nesse processo. Mas foi um pouco assustador, assim, né? Porque eu nunca tinha tido nada e de repente você não podia nem ter contato. Eu me lembro que era o Abel, o treinador. Ele não podia nem ir no quarto do hotel. Os talheres tinham que ser todos higienizados para eu usar. Então foi um processo muito assustador, assim. Mas que, graças a Deus, não influenciou na minha vida profissional depois, né? Claro que dentro do Vasco da Gama eu acho que eu perdi um espaço que eu estava conquistando e que me atrapalhou. Aí você, quando
se recupera, volta pro Vasco, é emprestado ao Olaria. Como é a cabeça? Pô, você estava no Vasco. Como é que funciona a cabeça de um jovem com talento? Nesse momento, realmente, eu pensei em parar de jogar, né? Porque você fica 5 anos na divisão de base do Vasco, aí se profissionaliza, aí começa bem, aí tem a hepatite. Aí quando chega no ano seguinte, os caras, a gente vai te emprestar pro Olaria. Falei, meu Deus do céu, rapaz, será que não tem o que eu vivi lá atrás agora ir para um clube pequeno e sem estrutura, então totalmente diferente daquilo que a gente imagina, né? E aí eu tive que ter sabedoria, logicamente, dedicação pra caramba, pra poder ir lá, dar minha contribuição, e você vê que é o destino, né? Eu conheci o Arthurzinho, com 40 anos, e que depois seria o cara que me indicaria para vir pro Vitória. É isso que eu ia falar. No ano seguinte, Arthurzinho vai pro Vitória, você vem praticamente com ele, vem para cá. Qual foi a importância de Arthur, que é muito folclórico aqui em Salvador, todo mundo trata ele de uma forma folclórica, mas todo mundo que conviveu com o Arthur profissionalmente fala que não, ele é um cara, pô, é paizão, é amigo, é um cara profissional. Como é a sua cabeça? Cara, Arthur, eu sou muito grato a ele, né? Eu costumo dizer que ele iniciou e terminou minha carreira também, porque quando eu vim pro Vitória, ele me ligou, falou, eu sou amigo do presidente lá e como você não deve ficar no Vasco, você tem interesse aí pro Vitória? Na época a gente tinha passe preso, né? E aí eu me lembro que a manobra foi complicada. Eu tive que falar que eu ia, porque o Eurico Miranda, querendo vantagem em tudo, ele queria me liberar, mas queria dinheiro. Então não me liberaria tão fácil assim. O jogador de futebol naquela época era escravo. A gente teve que pedir a liberação pro Cascavel, quando meu pai era diretor. Eu falei pro Eurico que eu ia parar de jogar bola, que eu já tinha ido pro Olaria, que não tinha dado certo, voltado. Aí falamos que eu ia parar de jogar para ele me liberar pro Cascavel para depois eu vir pro Vitória. Mas o Arthur foi fundamental nesse processo, porque ele teve, né, a visão de imaginar que eu poderia ajudar o Vitória na época. E aí nós fizemos esse processo e acabou que no ano seguinte, em 97, eu acabei fazendo um gol contra o Vasco. A gente ganhou do Vasco no Barradão, fiz um gol de falta. Aí o Eurico ficou louco. O Eurico ficou louco, você sentiu. Acho que foi um dos poucos que levei vantagem sobre o Eurico, porque o cara era bom gestor pra caramba. Aí você fez parte do Vitória, que foi bicampeão do Nordeste, fez bicampeão baiano também. Bicampeão baiano, 97 e 99. Mas do Vitória eu quero falar de você. Você jogava ali como cabeça de área, né? Como camisa 5. E ali você tinha no meio de campo em 97. Bebeto. O Bebetinho foi meu guru, meu escudo. Ele corria demais, né? E eu não era muito de correr, eu era um jogador, não era rápido. E o Bebeto corria demais. Então minhas duas melhores fases, tanto no Vitória quanto no Bahia, tinha um Bebeto no meu lado. Nesse ano do Vitória, o nosso time era um timaço, velho. Era Nilson, goleiro, Russo, que veio do Sport, Flávio Tanajura, Tuchê, que depois foi pro Palmeiras, e Esquerdinha. Aí eu, Bebetinho, aí tinha o Wesley e Chiquinho. Na frente, Aguinaldo e Bebeto. E eu costumo dizer que tá entre os 5 melhores times que eu acho que eu joguei. E como foi jogar do lado do gringo, do Pet? Pior foi jogar contra. Nós jogamos contra o gringo num torneio que o Bebeto na época conseguiu pra gente ir pra Espanha, né? Palma de Maiorca. E aí fomos enfrentar o Real Madrid. E aí eles botaram meio que um time misto e o gringo tava aqui meio chegando no Real Madrid, ou tava meio que não tava titular. Rapaz, esse gringo resolveu jogar no dia. Nós tomamos 5-1 e o gringo arrebentou, velho. O gringo era diferenciado, tanto dentro como fora de campo. O cara é inteligentíssimo. Assim, uma família muito estruturada na Sérvia, um cara já falava 3 ou 4 línguas, então um cara que ajudou muito quem ficou perto dele na época do Vitória. E eu era solteiro na época, ele também não veio com a família, então a gente teve um vínculo de amizade, um contato muito direto e que eu tenho certeza. Você apresentou a Bahia? Apresentei Salvador ao gringo, o gringo não esquece não. Preto, você sai do Vitória, vai para Portugal. Portugal, que na verdade era a porta de entrada naquela época para brasileiro, né? Era o país principal que o pessoal ia. Por que não deu certo? Porque bateu e voltou? O que foi que aconteceu? Cara, na verdade é assim, velho. Foi um pacote, fui eu e mais 2 jogadores. Era eu, Vando e Rubem, né? Do Vitória. E nós chegamos lá, tinha mais 8 brasileiros. Então nós éramos em 11. E Paulo Tuori, treinador,
E o que eu percebia, cara? Que existia um racha muito grande de portugueses e brasileiros. E aí, quando o time não vai bem, teoricamente, é muito mais difícil de você sobressair. Tanto que na minha estreia eu fui escolhido melhor em campo, fiz jogos muito bons no início, tive um jantar, inclusive, com a diretoria do Porto, com a possibilidade de ir para o Porto, que era o clube grande da época no Portugal, que ganhava tudo. Mas aí o time do Vitória de Guimarães começou a não dar certo, os brasileiros, o Paulo Autori caiu, os brasileiros todos começaram a voltar, e aí surgiu a proposta para voltar para o Bahia. Mas como é na sua cabeça ali? Você tinha feito história no Vitória. Pois é, cara, mas eu estava muito agoniado em Portugal, eu estava louco para voltar para o Brasil. E só teve o Bahia? Não, tiveram outras oportunidades, mas o Bahia era a melhor proposta. E, pô, eu acabei casando, na época, minha esposa era aqui de Salvador, então tudo fazia que a melhor decisão era voltar para casa, né? Voltar para cá, e eu estava começando a investir meu dinheiro aqui, uma cidade que eu gostei nos primeiros 3 anos que eu vivi, na época do Vitória. Então tudo culminou assim para que desse certo essa volta para o Bahia. Lógico que era difícil, pelo fato de eu ter jogado no Vitória há muito tempo, 3 anos, então já tinha uma identificação, mas eu estava muito à vontade de voltar para o Brasil. E aí eu me senti também, tipo, na época que eu fui negociado, eu me senti um pouco usado pelo presidente do Vitória da época, que negociou sem me avisar. Quer dizer, ele não me perguntou se eu queria ir, ele simplesmente me comunicou, ó, a partir de amanhã você está vendido para Portugal, você viaja amanhã com um empresário que está esse aqui. E eu, muito jovem na época, acabei indo, então eu fui com essa frustração, com essa tristeza com relação ao Vitória. 2001, 2002, mais 2003 veio o Foi o pior time ali que você já teve. Acho que nem era o pior time, mas o pior ambiente que eu vivi, sem dúvida nenhuma. O Bahia teve ali até Lula Pereira como treinador. Nossa, era muito complicado aquele ano. Foi muito difícil, né? Porque começou a existir um racha político no clube. E aí trouxeram 5 ou 6 jogadores do eixo Rio-São Paulo. Aí o que eles faziam? Eles pagavam o salário desses caras, e nós que éramos daqui, que já estávamos aqui do ano anterior, eles não pagavam. Então existia também um ambiente horrível político e que indiretamente influenciou dentro de campo. E aí as coisas não aconteceram, o time acabou caindo. Agora, nesse meio termo, eu tenho uma grande dúvida. A primeira, são 2 dúvidas, na verdade. A primeira, você em 2002 ganha o Bola de Prata, né? 2001. 2001, Bola de Prata como volante. Isso. Aí vai 2002, 2003, 2004, você chega no Santos como camisa 10. Onde é que aconteceu isso aí? Onde é que o Preto virou meia? Na verdade, assim, cara, em 2003, nesse ano do 2001 que eu ganhei a Bola de Prata, o Evaristo de Macedo, ele tinha um esquema tático, ele me dava muita liberdade, porque além do Bebeto, ele tinha outro volante. Então eu era um terceiro homem de meio campo. Então eu não tinha tanta preocupação na hora de marcar, eu era mais um articulador, tanto que eu fiz 9 gols no campeonato. E no Santos eu jogava praticamente do mesmo jeito, só que era um volante e eu e o Ricardinho, jogava praticamente na mesma linha. O Luxemburgo sempre gostou de jogar com o losango, e eu tinha muita liberdade para ir à frente, mas também... E o fato da 10 foi porque o Robinho não gostava da 7 e não queria 10. O Elano, que tinha história no Santos, também tinha 11 dele que ele gostava. E aí o certo era o Ricardinho, né? Para eu ficar com a 8. Mas o Ricardinho já tinha também então, eram os caras que tinham mais moral que eu, tinham mais história, mais currículo. E aí foram escolhendo, aí sobrou a 10. Sobrou a 10 de Pelé. Fazer o quê, né, velho? Deus foi bonzinho comigo e me deixou com a 10 o campeonato todo, na Sul-Americana também. Acabou que fiquei campeão brasileiro jogando com a 10 do Santos. Então tá na história, ninguém tira. A gente falou de Vitória, de Bahia e de Santos. Você acha que em algum momento de sua carreira falta reconhecimento de, tipo assim, ter sido ídolo do Vitória, ter sido ídolo do Bahia, um reconhecimento de ter ganhado o Campeonato Brasileiro no Santos? Você acha que faltou? Não, assim, ó, eu acho que eu seria mais reconhecido em Bahia e Vitória se eu tivesse jogado só em um, né? Porque poucos conseguiram ter êxito nos 2 times, muito poucos, dá para contar nos dedos de uma mão. Mas assim, o fato de eu ter jogado nos 2 e ter êxito não me deixou ser mais ídolo, porque o torcida do Bahia me cobra na rua que eu era Vitória. A torcida do Vitória fala, pô, você é traidor, foi jogar no Bahia. Então, eles não me consideram tanto
pelo fato de eu ter jogado nos dois. É uma pena, eu sinto às vezes um pouco, mas pelo menos eu tenho um respeito, né, das duas torcidas. Com relação ao Santos, como eu te falei, já tinha Elano, Robinho. Eu acho que no ano de 2001, pelo campeonato que eu fiz, com 9 gols, com volante, ganhei bola de prata, eu poderia ter tido uma oportunidade, pelo menos, de uma convocação pelo Filipão para a Copa de 2002, uma eliminatória, assim. Mas é difícil, né? Clubes do Nordeste, infelizmente, têm um preconceito e não aconteceu. Mas de resto, eu acho que as lesões me atrapalharam muito, eu tive muita lesão muscular. Na época a gente não tinha o que é hoje, né, a estrutura que se tem de fisioterapia, de manutenção, de prevenção de lesões. Então eu tive muita lesão que atrapalhou muito minha carreira, mas me considero assim um cara vitorioso diante de tudo que eu vivi. Aí você é campeão brasileiro lá no Santos e no ano seguinte vai se parar no Fluminense. Por quê? O que foi que aconteceu? Assim, cara, a diretoria do Santos, logo que acabou o campeonato, me procurou para uma renovação. Eu me lembro que eu estava de férias aqui em Salvador e aí o pessoal da Unimed, né, que era patrocinadora do Fluminense, veio com uma proposta tipo quase o dobro do que o Santos me ofereceu para renovação. Pô, eu amo o Rio de Janeiro, gostava muito do Rio na época e tinha um sonho de voltar ao Rio depois do que eu vivi no Vasco, os 5 anos que eu vivi na base. E aí acabou que também tinha o Vitória de Guimarães, que eu tinha passe preso ainda, então eles que faziam as negociações primeiro. E era o último ano para eu ficar livre. Entendi. Aí acabou que o Fluminense pagou mais pelo empréstimo e pelo meu salário. Daí acabou. E o gostinho daquela Copa do Brasil contra o Paulista de Jundiaí? Pô, aquela foi a maior tristeza da minha vida, foi aquela derrota. Acho que foi a derrota que eu mais senti em toda a minha carreira, foi... Pô, você tem a oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil, ficar para a história. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro, para mim seria ótimo, né, para o meu currículo. E nós acabamos perdendo para o Paulista de Jundiaí. A gente recebeu aqui o Emerson Ferretti e ele falou: eu trabalhei com o Preto, era chato, mas não gostava de perder. Da onde veio essa fama de ranzinho? Cara, isso desde 6 anos de idade. Tem vídeo eu com 8 anos sendo expulso. Então essa coisa é do sangue, não tem jeito. Nunca gostei de perder, nem treino. Hoje eu jogo futebol, jogo com meus funcionários, brigo com eles. Não sei, claro que hoje sou mais maduro, tenho um pouco mais de inteligência emocional, mas na época eu sofria muito com isso. Eu me transformava dentro de campo. Não era dinheiro que eu queria, eu não queria perder. O Emerson é um cara que eu convivi muito, tive até algumas brigas com ele, mas um cara que eu sempre respeitei muito, primeiro pela pessoa, pelo grande profissional que sempre foi. Mas era isso, eu me transformava, cara. Eu costumava dizer que eu era um personagem dentro de campo, não era o Carlos Eduardo Casagrande, era o Preto que estava ali, xingava, cuspia. Era o Felipe Melo da época. E na época a gente tinha uma vantagem que não tinha tanta câmera, né? Então hoje em dia tudo que você faz, as câmeras tem muito mais câmera, então você tem que ter muito mais cuidado. Na época também apanhei muito mais, porque... Provocou muito também. Provoquei muito, muita coisa premeditada, mas não me arrependo de nada, não. Faz parte, né, da idade, não tem jeito. A gente vai amadurecendo, vai evoluindo, então faz parte do processo. Quando você volta para o Vitória lá em 2006, para o ano do acesso do Vitória, né, o retorno para a Série B, o que te fez voltar, Vitória naquela situação, na Série C, acredito que você ainda tinha mercado em vários outros clubes. Foi o fato de jogar na Bahia? Foi o que foi acontecido? Cara, assim, eu costumo dizer, a vida é feita de tomada de decisões. E na época que eu saí do Fluminense, eu tomei uma decisão muito errada, que foi ter ido pro Fortaleza. Quer dizer, eu saí de uma Série A com um clube Rio de Janeiro estruturado para ir para um clube que tinha acabado de subir, que estava fazendo um projeto, mas a muito longo prazo, e que foi um susto muito grande, que eu permaneci durante só 3 meses. E aí teve a Copa do Mundo 2006, que teve a paralisação, e eu acabei me desligando no meio do ano. E aí surgiu a proposta para vir para o Vitória na Série C. Aí qual que era a minha ideia, cara? Pô, eu tinha um carinho pelos 2 clubes, falei, pô, eu vou pro Vitória, eu tinha 32 anos, já tinha meus negócios aqui dando certo, o negócio evoluindo. Falei, eu vou, jogo bem esse ano, a gente sobe pra Série B,
Aí faço um contrato de 3 anos e encerro minha carreira por lá, né? Fico perto do meu negócio, do meu filho, da minha filha, minha filha nasceria no ano seguinte. Falei, programei, a minha ideia era essa, tudo certinho. Acabou que deu certo, por sinal um dos melhores times que eu joguei também, costumo dizer que era o time da Série C do Vitória. Meio campo era Wanderson, Bida, eu e Leandro Domingues. Baita de um time na frente, era Marcelo Moreno e Índio. Tem torcedor aqui dentro que se arrepia com esse time aí. Mas o time na defesa era Davi Luiz e Sandro. Ainda tinha o Anderson Martins. Que tava subindo também. Aí a Podi e o lateral esquerdo, acho que era o Wanderson. Era um moreninho que era o menos assim. Mas o resto do time era um timaço, velho. Timaço, um dos melhores times que eu joguei. E acabou que subimos. E aí que eu tomei outra facada nas costas da época o presidente do Vitória era o Alex Portela. O time foi muito bem e tal, eu tive uma parcela importante na ascensão para a Série B. Eu acertei tudo verbalmente com ele, só que eu tinha passagem marcada no outro dia para ir passar o Natal e Ano Novo com meu pai e com minha família no Sul. Aí deixei tudo acertado, falei, quando eu chegar eu me apresento, assino o contrato e pronto, já para disputar a Série B, em 2007. Quando eu cheguei, liguei pro presidente, falei, presidente, já posso amanhã ir, que ia começar o treinamento no outro dia. Aí ele falou, não, Preto, eu contratei 2 jogadores aqui. Aí eu falei, então tá bom. Aí falei, caramba, e agora? Aí o que aconteceu? Veio a proposta do Bahia do Bahia de novo. 2007. Aí só que infelizmente eu tive o meu rompimento do tendão. E aí que praticamente encerrou minha carreira. Ali que começa... No dia que eu tava no Serra Dourada, era a Copa do Brasil, tinha 5 minutos de jogo, eu caí sozinho, aí comecei a chorar, achei que alguém tinha pisado no meu tornozelo, e o médico falou na hora. Então, diante de tudo que eu vivi, Fortaleza, na Série C aqui, né, depois a traição que eu tive com o Alex Portela, aí, rompimento do tendão, falei, pronto, acabou minha carreira. Eu não sei porquê, mas tive a intuição naquele momento. Tanto que eu passei o resto do jogo todo chorando, velho. Porque eu senti que ali eu tava dando adeus à minha carreira de jogador. Quase entrei em depressão, eu não podia ver os gols. Quarta-feira e domingo eram os dias que mais eu sofria, porque eu sabia que eu podia estar dentro de campo e não estava dentro de casa. Aí sorte que veio o nascimento da minha filha em 2007, né? Logo ela nasceu em junho, para dar uma acalmada no meu coração, e aí comecei a me envolver com os meus negócios e tal, mas não foi fácil não, foi muito complicado o início. Parou, já pensou logo em ser treinador de futebol? Pensou em se envolver com o futebol? Na verdade o futebol é uma cachaça, né, cara? Eu vivo futebol desde os 6 anos de idade, então eu acho que eu nunca me desliguei do futebol. Aí nesse processo ainda eu passei pela imprensa, né? Tive de apresentador, de comentarista, porque eu sempre gostei e acho que sou bom no entender de futebol, na leitura e tal. E aí depois, uns 4, 5 anos mais tarde, aí teve convite do Bahia, né? Para ficar de auxiliar lá. E aí deu no que deu. Mas eu costumo dizer que eu nunca fiquei longe do futebol, né? Sempre de alguma forma eu estava ligado, assim. Assim, o Bahia, 2017, o Bahia vivia aquela fase de transição, né? Foi um período conturbado, mas também que estavam ajeitando a casa lá no Bahia com Marcelo Santana. Você acredita que você sobe para ser treinador, depois de ficar ali como interino, em uma hora errada de carreira? Sem dúvida. É aquilo que eu falei, a tal da tomada de decisão, né? Apesar que ali não foi uma tomada de decisão minha. Claro que eu poderia ter falado não, né? Ou tendo adiado um pouco mais essa responsabilidade que foi. Até porque, já tinham passado 3 treinadores no ano, né? Passou Doriva, o Guto, depois Jorginho. Aí, será que tá todo mundo errado e o elenco que é bom? Talvez não, né? Então, talvez se eu tivesse esperado para o ano seguinte e eu feito o planejamento e contratação de jogadores, talvez a decisão teria sido mais acertada. Mas, eu começando, eu estava 1 ano e meio como auxiliar, se receber um convite para assumir, é difícil dizer não, né? Principalmente pelo Marcelo, eu tinha uma proximidade com o Marcelo, ele que me deu a oportunidade de voltar ao clube, depois de um tempão.
Então, até por gratidão a ele, eu tive que aceitar o convite na época. Mas no seu final conturbado ali, você acredita que mais uma vez você foi traído por dirigente? Com certeza. O que é que pegou ali? Quem não é do futebol ainda se assusta. E eu sou um cara muito... Eu ainda acredito nas pessoas. Tanto que, é o que eu te falei, eu nunca liguei para negócio de contrato, de dinheiro, de discutir bicho. Eu sempre gostei do olho no olho. E quando o Marcelo me chamou, tanto para voltar ao clube e depois assumir como treinador, eu jamais imaginava que em 5 jogos como auxiliar, que eu estava interino, eu fui um baita de um profissional, que eles confiavam em mim no dia a dia, nas minhas tomadas de decisões, na administração do elenco. E depois de 4 jogos, um mês depois, eu já não prestava mais. Mas são coisas do futebol, né? O futebol brasileiro, principalmente, é muito assim, é muito dinâmico. Mas eu me chateio, infelizmente, eu me chateio ainda com isso. Não guardo mágoa nem rancor, assim, mas é logicamente que eu me senti traído. Futebol, você mesmo me disse aí, futebol é cachaça. Se desligou totalmente? Ainda pensa em ser treinador? Como é que tá? Não, treinador não passa mais pela minha cabeça, né? Eu acho que Deus me mandou para dizer assim, ó, vê aí a furada que você vai se meter para você não tomar gosto e não criar tanta coragem para assumir uma profissão que é para doido. Eu acho que o cara, para ser treinador no Brasil, ele é maluco. Ou ele não gosta de casa, quer ficar longe da mulher, quer ficar longe dos filhos, ou ele está com muito dinheiro sobrando, ou ele está necessitando muito. Eu, graças a Deus, não estou nesses 3 requisitos, então consigo administrar bem essa falta de ser treinador. Mas aquilo que eu falei também, né? O futebol, ontem eu assisti 3, 4 jogos, continuo dentro do futebol de uma forma ou de outra. E acredito que daqui a pouco eu tomo uma decisão aí, talvez na imprensa de novo, talvez como agente, porque meu filho é um cara que eu penso muito nele para o futuro. Ele agora começa a faculdade de administração ano que vem, então é um cara que pode pensar num planejamento para ele de futuro, mas eu estou muito tranquilo assim, sem me preocupar, porque eu já tenho também meus outros negócios que ocupam muito meu tempo. E o menino do Sul veio parar na Bahia e ficou... Quer que prendeu preto assim aqui na Bahia, pai? A minha ex-mulher que falava, você é um maluco, né, velho? Você é cheio de mulher bonita lá no Sul, você veio casar aqui. Mas é isso, cara, eu sou apaixonado por Salvador, né? 2 filhos baianos, adoro praia, adoro sol, adoro as pessoas daqui. Tive essa coisa comigo de ter o respeito tanto da Bahia como do Vitória, dos torcedores. Então isso também foi primordial para eu ter tomado a decisão de ficar morando aqui, e hoje não me vejo em outro lugar que não seja Salvador. Eu não posso deixar de passar a polêmica que você já falou recentemente, e eu não posso deixar de tratar, já que aqui o papo é resenha na rede. 97. Pô, achei que você ia passar batido, né? Você tá cheio de informação boa aí, Eu tenho que falar, não posso deixar passar. 97. Não, mas eu também não... Eu não me policio de falar, porque, como eu te falei, eu era menino, tinha 22 anos, e eu tumultuava mesmo, e na época... Você claro, tirou o cara do sério. Consegui tirar o cara do sério, só que tomei um socão na cara da porra também. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, conta um pouquinho da história. Bota no Google, que só ver lá, Preto apanhou do Parreira. Bota lá que vai ter. Mas foi uma situação de discussão de jogo, que eu tinha todos os jogos, e só que ele levou pra imprensa. Foi uma sequência de Bavi. Exatamente, teve muito Bavi na época. Então ele me deu esse soco, foi expulso, daí 2, 3 Bavi depois ele me deu uma voadora, foi expulso de novo. E aí nesse dia ele resolveu levar para fora do campo, aí me ameaçou, puxou o revólver. A torcida também pegou no pé. A torcida, logicamente, fez o papel dela, tirou ele mais do sério ainda. Mas assim, o que mais me deixa tranquilo é que eu nem conhecia a esposa dele, nunca tive nada. E olha que na época eu fazia miséria aqui na Bahia, mas essa especificamente não teve nada. Então minha consciência fica muito tranquila, que foi discussão de jogo que ele acabou levando para fora e tomou a proporção que tomou. A gente falou aqui de treinadores, você trabalhou com treinadores como Lula Pereira, como Ratuzinho, como Luxemburgo. Luxa foi o mais top que você. Porque assim, eu conversei com Luxa tá aqui. Paulo Isidoro trabalhou com Luxa em 94. Você trabalhou 10 anos depois.
10 anos depois ele ainda era o cara... Muito bom, velho. Muito bom. Ele, pra gestão de grupo, entendimento e leitura de jogo, eu não vi igual. Tipo assim, em determinado momento ele já começou, ele tomou uma proporção tão grande que eu acho que ele perdeu o foco dele de ser treinador só. Ele já virou manager e aí acabou que acumulou muita coisa de função que aí perdeu o foco. Mas ele como treinador de futebol, agora ele já tá voltando aí, no Vasco, por exemplo, ele pra mim não teve igual. Preto, você foi um cara que, como diziam antigamente, jogava de cabeça erguida, habilidoso, saiu de volante para ser meia, vestiu a camisa 10 do Santos. Como é que você vê o futebol hoje em dia, esses meninos aí? Cara, eu vou te falar que o futebol tá chato de ver, velho. Eu, por exemplo, eu fui em todos os jogos... Pelos jogadores ou pelos técnicos? Não, acho que pela forma que o futebol tá... É muita gente querendo se defender, velho. A prioridade é defender, não tomar gol. Claro que aí tem essa instabilidade de treinador de futebol no Brasil, que o cara quer resultado. Mas, por exemplo, hoje eu adoro ver jogo do Fluminense e do Santos. Que são os dois times que eu vejo assim, jogar pra frente. O Fluminense, infelizmente, não consegue resultado. Mas na Sul-Americana, por exemplo, tá arrebentando. E o Santos joga bonito, joga bem e tem conseguido resultado. Então são dois times que hoje eu faço questão de sentar e assistir. O resto, pô, eu assisti a Copa América, velho, na Fonte Nova não teve um jogo que você diz assim, eu fui ver Colômbia e Argentina. Que era o jogo mais esperado da Copa aí América. Aí vi Messi, Dybala, Di Maria, Agüero, falei, porra, como é que eu não vou perder esse jogo? Tem que ir. Então chegou a hora realmente do Brasil apostar em técnicos de fora, como o Flamengo, como o Santos. Chegou o momento? Ou você acha que ainda tem proposta? Não, eu acho que não. Eu sou contra trazer gente de fora. Eu acho que tem muita gente boa aqui. Muita gente boa. Agora, tem que botar o cara, ter convicção naquilo que está fazendo e dar oportunidade e tempo para o cara trabalhar. Não pode botar e daqui 3, 4 jogos tirar. Né? O Fluminense está dando um exemplo que pode ser um baita de um negócio, que é deixar o Fernando Diniz fazer o trabalho dele. É um cara, acho que muito promissor, que me chama a atenção. Não sou contra, por exemplo, o Sampaoli, que está fazendo um trabalho muito bom no Santos, mas eu acho que no Brasil, o Brasil é o país do futebol, velho. Né? Não acho que não tem necessidade, não. Precisa ter mudar essa cultura dos dirigentes de, porra, cada 3, 4 meses trocar de treinador. Preto, eu queria saber de você. Você saiu lá do Paraná, com 15 anos. Como é que você viu sua carreira ao longo de todos esses... Como é que você, de fora, olhando de fora, assim, você enxerga a sua carreira? Cara, na verdade, assim, às vezes eu começo a lembrar, assim, ver... A gente tem um grupo da época do Vasco, né? Hoje em dia o WhatsApp ajuda muito. E aí eu começo a ver a quantidade de gente que, porra, não conseguiu ter o êxito que eu tive. Caras que jogavam muito mais do que eu. O Ian, por exemplo, um cara que foi seleção de base toda. Com 15 ele jogava na de 17, ele era titular. Então, e vários outros, mas inúmeros. Muitos e muitos. No Vitória também, que eu peguei o início, eu tinha 21 anos. Muita gente que, pô, ficou pelo meio do caminho. Então, se eu fizer um balanço de tudo aquilo que eu vivi, eu me considero um cara vencedor. Eu acho que o meu filho olha para mim, vê as pessoas assim me reconhecendo na rua, coloca na internet, vê tudo aquilo que eu vivi, o fato de estar sendo convidado hoje para vir aqui falar sobre minha carreira, eu acho que ele sente orgulho do pai. Então isso é que mais vale assim para mim. Antes de agradecer sua presença, você não estava esperando, mas a gente tem um quadro aqui que a gente convida o nosso próximo convidado através do nosso convidado aqui. Então você vai sugerir uma pessoa e vai falar, rapaz, participe aí do programa dos caras que a gente corta o vídeo e manda para ele. Pô, me pegou de surpresa, velho. Tem que ser de Salvador, né? Vai facilitar a vida do diretor ali, né? Não, porque um dos melhores amigos meus é o Chiquinho, que jogou no Vitória e numa dessa eu pago até a passagem dele. Ele vem, fica na minha casa e vem aqui. Olha o Chiquinho pode ser. O cara tá dizendo que paga a passagem. Chiquinho é meu irmão, adoro de coração. Um dos craques que eu vi jogar também ao vivo, assim. E tá aí o convite, Chiquinho. Vou pagar tua passagem, vai ficar na minha casa e vai vir trocar uma ideia que eu tenho certeza que a torcida do Vitória tem muita saudade do velho Chico. Então, Chiquinho, a gente vai atrás de você, meu irmão. Preto, eu queria agradecer demais a sua presença. Você era um dos caras que a gente queria fazer muito. Agradecer a galera da barbearia aqui também, que fez essa ponte. Os boleiros sempre parceiro aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, Preto. Você não sabe a satisfação que eu tenho de estar recebendo você aqui hoje. Eu que agradeço aí o convite. Parabéns. Uma entrevista muito legal. Dá para ver o
conhecimento que você teve da minha carreira, o estudo que você fez. Poucas vezes aqui em Salvador as pessoas tiveram tantos detalhes assim da minha vida, então parabéns pelo teu profissionalismo. Obrigado aí, galera, pelo convite, né, por me receber tão bem aqui, e estou à disposição aí quando quiser a gente trocar essa ideia, e foi muito legal, gostei muito. Valeu? E é isso aí, galera da resenha, vocês viram aqui a entrevista com Preto Casagrande. Fique ligado que na próxima semana tem muito mais. Um abraço!